Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em mais um dia Ele nos concede o pneuma, o fôlego de vida, para meditarmos na Sua palavra, para vigiarmos, para orarmos, para buscar a perfeita e agradável vontade que Ele tem para nós, porque Ele tem planos de paz, Ele tem planos de alegria, Ele tem o plano da salvação, da eternidade. Aqueles que depositam a confiança nele, né? Porque não é somente o confessá-lo de boca, publicamente, para permanecer com o nome escrito na Jerusalém Celestial. É necessário perseverar, como ele disse: sede meus imitadores, sede santos, né? Paulo vai dizer: sede meus imitadores, né? Assim como eu imito a Cristo, né? E Jesus disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede justos, sede santos. Precisamos de perseverar segundo o Espírito, que é a verdade, né? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3 sobre o espírito mundano, aquele espírito que causa dissensões nas igrejas, né? Do qual ele disse: eu não posso falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, como com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora ainda podeis. Sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque nós temos que andar segundo o Espírito, que é a verdade. Se a verdade está em nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Mas muitos são os que ainda estão como carnais, se discorre como meninos, né? Bebendo um leite espiritual, sendo a cada dia mais reprovados, né? Porque a Bíblia diz: mostre através do seu bom proceder, né, aqueles que estão segundo a verdade, segundo o Evangelho, do qual ele diz, né, que importância nenhuma o que planta, o que rega, e sim o que dá o crescimento, né? Porque nós somos cumpridores dos dons irrevogáveis, operando pelo amor, né? Ele nos dá variedade de ministérios e assim nós exercemos. Ele nos dá variedade de dons e cada um exerce o seu dom. Se é de falar pela boca do grande profeta que ele coloca em nossa boca, né? Assim anuncie. Se tiver sonhos e visões, anuncie, cada um com responsabilidade. E aqueles que ouvem, examine, né, os espíritos, examine as profecias. Mas para examinar os espíritos, né, do qual Deus tem uma balança que não... Ele detesta a balança enganosa. A balança dele pesos e medidas justos, né? Para alcançar esse exercício de examinar os espíritos, as profecias, é necessário ter a maturidade, a plenitude em Cristo, o discernimento que só é alcançado, né, através do exercício constante da fé, do qual se discerne entre os espíritos, discerne entre o bem e o mal, porque a Bíblia diz não é de admirar, né, que alguns se desviam tão rápido, né, do Evangelho, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né,
Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouros de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém que pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um, ela se manifestará na verdade, né, no fogo, né, ela é provada pelo fogo, a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, né, neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Todo aquele que permanecer confessando Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, que permanecer com o nome escrito na Jerusalém jubilosa, que crê no Pai e que confessa que o Filho é Cristo ungido, o primogênito de toda a criação, da onde antes das obras mais antigas, do qual o universo foi feito pela fé, ele já era, né? Ele estava no seio do Pai, e através dele tudo se formou. Ele disse, haja luz, e houve luz, né? Haja separação das águas, e houve a porção de terra seca, do qual ele formou o homem do pó, soprou em suas narinas, né, o espírito pneuma, fôlego de vida, lhe deu forma e lhe deu a vida, o espírito. Primeiro Adão, aonde através dele entrou o pecado, né, e todos nascemos como filhos de Adão espiritualmente, né, se semeia um corpo incorruptível, se semeia um corpo corruptível, né? E através do segundo Adão superabundou a graça, né? E morre o primeiro Adão, crucificando as paixões da carne na cruz, né? E nova criatura através da semente celestial que o Pai plantou, né, através de Cristo. A própria palavra semeada na terra boa, né, da onde prospera. Ele disse que é necessário permanecer nos bons frutos, né? Alguns iriam produzir 30, outros 60, outros 100 por um, porque a árvore má não produz bons frutos, e inversamente a árvore boa produz maus frutos. Mas ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente através da videira verdadeira, do qual o Espírito é a verdade. Nós testificamos, né? Assim como Cristo foi gerado no seio do Pai,
por ele todo o universo foi formado, a fé, do qual nós não o contemplamos, mas contemplamos as obras de suas mãos, assim como o ser humano, assim como os animais, assim como os peixes nos mares, né, as baleias, nos rios, os pássaros, né, os animais silvestres, os domésticos, tudo nós contemplamos, né, as obras das suas mãos. E assim como ele tudo criou, né, ele herdou tudo do Pai pela submissão do coração, pela obediência, através daquele batismo de fogo no Monte de Sião. Ali ele venceu o último adversário, o anjo da morte, do qual não foi capaz de decompor o seu corpo, não foi capaz de o detê-lo, porque nele é a verdade, né? Ele foi criado menor do que Deus, um pouco até menor do que os anjos, e através da obediência ao Pai, cumpridor, né, falando tudo aquilo que o Pai lhe disse, ele reportou ao povo a promessa de Deuteronômio 18:18, do qual Deus disse que suscitaria no meio de vós um grande profeta, do qual ele colocaria, né, em sua boca tudo aquilo que devereis fazer, né? Porque ele disse, ele o gerou, este foi concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, e o gerou com um propósito, o propósito de salvar a humanidade, né? O propósito de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque toda semente que é semeada espiritualmente segundo Adão, né, todos aqueles que permite ser o joio, né, permite, porque o adversário fica como um ladrão, o salário do pecado é a morte, né, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né, através do Filho amado, para que ninguém se glorie em suas obras, mas elas são necessárias para se perseverar com a fé, porque assim como o corpo sem o espírito, o pneuma, do qual ele sopra em nossas narinas, está morto, assim são as obras, é a fé sem as obras, né? Se naufraga, né, está morta a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? A salvação vem pela fé para que os gentios também o alcancem. É certo que Deus, a sua misericórdia, né, o plano de salvação, é um mistério como ele usa a misericórdia. Ele disse a Moisés, né, eu a uso como a quero. Deus pode salvar alguém no último momento, mesmo que ele se arrependa e mesmo que não tenha as obras, ele faz como quer, ninguém pode contender com o oleiro, né? Assim como ele foi o caso de Esaú e Jacó, né? A Bíblia diz que antes mesmo dos gêmeos nascer, até mesmo ter as obras, Deus já tinha optado por aborrecer Esaú e abençoar Jacó, né? Ele faz como a quer. Mas nós, como ministros de uma nova aliança, jamais podemos ministrar uma palavra ou ensinar, mesmo porque nós não ministramos por si mesmo, mas sim pelo Espírito que fala por nós, ensinar facilidades ao povo, né? Porque nós seremos cobrados, aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor, porque serão cobrados não somente pelas suas atitudes, que recai sobre as suas cabeças,
mas serão cobrados também por aqueles que ensinam, e se ensina que pode viver a vida de forma dissoluta e no fim se arrepender e alcançar a salvação. É um risco, né? Porque pode ser que para alguns não há tempo de se arrepender, né? E chegará o dia no tribunal de Cristo, aonde algumas almas cheguem e diz, mas me ensinaram desta forma, né, que eu podia viver de qualquer forma e arrepender-se no final, né? E quando estes que assim ensinaram chegarem, né, vão prestar conta dessas almas, porque pode ser que alguns não sejam salvos, ele não use da misericórdia. E aqueles que ensinarem, como Jesus disse na parábola da ovelha perdida, né? Do pastor que largou as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Ele diz, por acaso esta não é a vontade do Pai, né? E muitos são os que estão ensinando de forma relaxada, né? Que estão achando que a vinha é deles, né? E por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque estão amoldando segundo o padrão deste mundo e estão ensinando heresias, da qual não é possível de salvar nem sua própria alma, e ainda está desencaminhando a muitos. E a estes haverá rigor no julgamento. A estes Jesus é aqueles que são influenciados pelo espírito do erro, da dissensão, aqueles que amam uma briga, que amam um pecado, né? Aqueles que edificam de qualquer forma que não seja o Evangelho, a Bíblia diz que melhor seria não lhes terem nascido, porque muitos, quando virem Abraão, Isaac, Jacó e os profetas que foram salvos, e ele ali disser, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. A Bíblia diz que ali haverá ranger de dentes, né, e planto. Já aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, colherão, né, onde ele dirá, vinde benditos do meu Pai. A casa, onde ele disse, né, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Entrai no regozijo, né? E assim nós perseveramos dia após dia, né, anunciando a verdade, né, anunciando o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, como João o Batista dizia, raça de víboros, quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Porque nós estamos nos tempos de apostasia, de esfriamento, né? Tempos onde a Bíblia diz que quando vires as rampas militares cercarem Jerusalém, né? Ali vós sabereis que é chegado o tempo da grande tribulação. E assim vigiai e orar, e orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, né? Onde aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, aquele que tiver discernimento, porque muitos não iriam compreender, né, o que estaria acontecendo. Muitos, por conta do pecado, por conta do espírito mundano, a dissensão nas igrejas, estariam como nos tempos de Noé, bebendo, comendo, casando, dando de casamento, né?
E assim, quando chegou a inundação, não houve tempo de mais nada. Alguns estariam como no tempo de Ló, que quando Ló se retirou na cidade, né, caiu fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, porque é como o pai de família que não sabe o dia que o ladrão roubará a casa, senão ele estaria vigiando, né? Temos que estar vigilantes, alertas, né? Mas nem todos iriam compreender, porque a loucura, né, de Cristo, ela, para os homens, né, a sabedoria dos homens é loucura para Deus, né? Assim como ele apanha os sábios em suas próprias astúcias, assim ele procede, tem procedido no meio de nós, através do Filho amado, que está com o governo sobre os seus ombros. E os anjos sobem e descem sobre ele. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E em mais um dia, na perseverança, vigilantes, aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundícia, né, que a Bíblia diz que há quem se julga limpo e não lava da sua imundícia, né, continue sujando mais ainda enquanto há tempo, porque eis que sem demora eu vos trago o galardão. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.